Deus. Você conhece esse cântico? Vamos lá. Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Essa é a última hora, nos adverte o Espírito. Arrependei-vos e ouvi a voz de Deus, é o que devemos fazer. Vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor, vamos atender sim ao chamado de Deus. Com clamor, vamos levantar, vamos lá, e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor, vamos atender sim ao chamado de Deus. Sim ao chamado de Deus, ao chamado. Sim ao chamado de Deus para nossas vidas. O chamado de Deus para a igreja do Senhor. O chamado de Deus aos eleitos de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Obrigado, Deus, por essa reunião. Cada um dos teus filhos estão em suas casas. Pedimos, Deus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor abençoe cada um dos teus servos. Deus, tirando todo medo, todo pavor, toda insegurança, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre cada vida agora, Pai. Deus, nós estamos reunidos no nome de Jesus. E aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco. Esteja, Deus, abençoando cada um dos teus filhos, cada um dos meus irmãos. E fala conosco também agora na tua palavra, que a tua palavra possa servir de consolo, possa servir de sustento para as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estarmos juntos aqui nesse nosso primeiro encontro. Será o nosso primeiro encontro de muitos nesse período de crise em que nós estamos atravessando. Estamos vivendo um tempo de isolamento social. Contudo, nós temos que lembrar que participamos do mesmo corpo, fazemos parte da mesma família, num só espírito, num só amor, mesmo batismo, um só Senhor. Somos membros da mesma igreja local, e isso é uma bênção. Então eu convido você a estar a partir de hoje, todos esses dias, reunidos em torno da Bíblia, com a sua família, e vamos meditar na palavra de Deus. Isso é muito importante. Meditar na palavra de Deus edifica a nossa fé. Em momentos de crise, nos fortalece e também nos estimula a confiarmos mais ainda no Senhor. Nesse nosso primeiro encontro, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Mateus.
Mateus capítulo 8. Se for possível, eu peço que você abra a tua Bíblia e acompanhe a leitura. Nós vamos ler a partir do verso 23, Mateus 8, 23. Diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Jesus, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Os discípulos, maravilhados, perguntavam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, que essa palavra possa servir de consolo e alento a você. Bom, esse milagre aqui do nosso Senhor revela de uma forma maravilhosa e completa a divindade de Cristo. Meus irmãos, Jesus é Deus. Num milagre sobrenatural como esse, nós vemos que Jesus ele possui o poder sobre todas as coisas, sobre toda a existência. Não há 1 centímetro sequer do planeta que Jesus não tenha o controle, que Jesus não esteja no domínio. O universo, aliás, foi criado por meio dele, diz a Bíblia. O nosso Senhor Jesus, ele rege todas as leis do universo, todas as leis da natureza. Com isso, os irmãos já sabem onde eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto de que Jesus está no controle de tudo. Não há nada, meus queridos, que Jesus não esteja sabendo, aliás, que ele não esteja no domínio e que não tenha sido determinado por ele. Tudo, o nosso Senhor sabe e está dirigindo, está controlando. Aqui nessa passagem de Mateus capítulo 8, Jesus havia passado o dia todo ensinando as multidões, curando as pessoas, e no final da tarde, já cansado, ele entrou numa pequena embarcação de pesca, e a intenção de Jesus, segundo nós lemos aqui, era passar para o outro lado da Galileia. Jesus entra ali naquela pequena embarcação e, cansado, ele adormece, ele dorme, diz o texto. Isso também nos mostra a humanidade plena de Jesus. Jesus plenamente homem, Jesus plenamente Deus. Os mistérios do nosso Senhor para o nosso coração, ao nosso coração finito. Bom, Jesus estava dormindo. Os evangelhos relatam que parte dos discípulos eram pescadores, eram homens experientes no mar, então aquela travessia não tinha segredo nenhum. Eles sabiam muito bem como é que deveriam navegar ali naquelas águas. Só que o texto vai dizer que, de repente, de uma forma inesperada, de uma hora para outra, tudo mudou. Eu e você, nós conhecemos essa situação de que de repente tudo muda, não é verdade? Nós estamos lá numa rotina e de repente tudo muda. Pois é, foi isso aqui que aconteceu. Tudo mudou. Houve lá uma mudança no clima, uma alteração climática, e o texto vai dizer que veio sobre aquele mar e sobre aquele barco uma grande tempestade. A partir de então, os discípulos começaram a lutar com os seus remos na tentativa de fugir ali daquela tempestade mortal. Só que é o seguinte, os esforços daqueles homens eram inúteis diante do perigo real de naufrágio que eles estavam sofrendo. Pelo jeito que nós lemos aqui, as ondas eram completamente altas e eles corriam sério risco de inundação e de naufrágio. Então, apavorados, eles recorreram a Jesus. Eles clamaram a Jesus. E eles clamaram: Mestre, será que o Senhor não se importa que nós pereçamos? Aqui no versículo, eles dizem assim, versículo 25, Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Antes
de responder a eles, antes de acalmar o mar, Jesus perguntou àqueles discípulos por que eles estavam com medo. Qual era o motivo? Aonde estava a fé deles? Estavam sentindo medo, mas o que chama atenção mesmo aqui, meus irmãos, é que a fé daqueles homens era uma fé imatura, e logo eles, que já havia um tempo que andavam com o Senhor, a falta de fé deles levou-os ao pânico, ao desespero. E Jesus como que se dissesse: calma, homens de pouca fé. Eu estou aqui. O Senhor está no controle de toda a situação, aconteça o que acontecer. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se levantou e repreendeu o vento e ordenou ao mar que se acalmasse. E aí, imediatamente, de uma forma milagrosa, sobrenatural, o vento cessou, a tempestade se acalmou, as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas, ficaram calmas, meus irmãos. E aí, perplexos, atemorizados, maravilhados, eles perguntavam uns para os outros: quem é esse homem aí? Quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, esse acontecimento aqui revela preciosas verdades para o nosso coração, para as nossas vidas. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra a não ser que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, quando nós lemos acontecimentos como esse aqui, nós tomamos a noção de que, mesmo sendo discípulos de Jesus, não significa que as tempestades não virão. Ao contrário, elas virão. Mas uma passagem como essa também nos mostra, também nos ensina que nós não devemos temer as tormentas aqui dessa vida de forma alguma. Segundo o que nós lemos aqui, o mar estava revolto, o vento estava soprando, as ondas estavam altas, mas aquele que estendeu todo o firmamento, aquele que inclusive criou o mar e botou os limites do mar, esse Senhor, ele estava ali humildemente repousando naquela pequena embarcação que estava sendo sacudida pelos ventos e pelas águas. Queridos, os discípulos, eles deveriam saber que Jesus estava ali no barco. E quem era Jesus? Eles deveriam saber que com Jesus, junto deles, eles estariam sempre seguros. Porque Jesus é o Senhor do universo. O Senhor Jesus é quem controla todas as coisas conforme a sua vontade. Amados, até mesmo as forças da natureza, como as tempestades, as bactérias, os vírus, até mesmo essas forças da natureza que aos nossos olhos parecem assim indomáveis, elas são completamente subjugadas pelo poder de Jesus Cristo. Eu quero tomar como um texto de apoio nessa breve meditação o Salmo 107. O Salmo 107 afirma lá que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele é quem faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas, assim como foi aqui com os discípulos. Jesus, ele faz isso. Assim também como ele livra das dificuldades todos aqueles que clamam por ele no momento de angústia. Clamar a Jesus por socorro, por livramento. Então, olha só, nós estamos passando por um momento muito difícil, uma situação totalmente diferente, que nós nunca passamos antes. Se nós pararmos para pensar, se a gente ficar muito na televisão, nas mídias, nas redes sociais, nós vamos enlouquecer. Isso acaba causando pânico e gera insegurança. Olha só, meu irmão, minha irmã, nós não devemos temer nenhuma adversidade. Sabe por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. E mesmo que nós tenhamos medo, mesmo que a nossa fé
seja um pouco imatura como era daqueles homens, nós também podemos clamar pelo nome de Jesus. E é isso que você deve fazer. Clame pelo nome de Jesus. Jesus prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos e Ele vai cumprir essa promessa. Aliás, Jesus está aí do seu lado. Jesus está com você no seu barco, no meio dessa tempestade toda. Então, não permita que o medo lhe paralise. Paralise o seu pensamento, paralise a sua fé. Não permita que o medo o faça esquecer de quem Jesus é. Quem é Jesus? Jesus é aquele que acalma toda tempestade, seja qual for. Esse é o nosso Senhor. Não permita que o pânico, que o medo lhe paralise. Com Jesus no barco da tua vida, com Jesus presente, nós podemos até repetir as palavras do rei Davi. Lembra das palavras dele lá no Salmo 91? No Salmo 91, Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Você pode até passar por algum momento de recessão, de escassez. Você pode ser pego por alguma enfermidade que vai lhe assustar. Até isso pode acontecer. Mas lembre-se, Jesus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. O Senhor está com você. Eu quero terminar aqui essa breve meditação e eu convido você, após terminarmos aqui esse vídeo, a orar. Ore aí junto com a sua família. Se você está sozinho, não tem problema nenhum, viu? Porque Jesus está juntinho aí de você, Ele está perto de você. Então ore agora, clame pela sua vida, suplique pela sua família, interceda pela sua igreja. Ore pelo Brasil, ore pelo mundo e que Deus te abençoe. Amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui.